galerinha da internet, tudo bem? Tá vendo aqui? Mais uma vez eu trago a minha amiga Flávia Trench, médica. Há um tempo atrás, eu tinha feito com ela um bate-papo, não gosto de falar entrevista, porque eu sou professor de química, não sou formado em jornalismo. Jornalismo, obrigado. A convidada ajuda aqui também. O que a escolheu, por que ela foi médica, por que ela falou assim, eu quero seguir esse norte aqui, porque eu acredito nisso. Então, se você quiser saber sobre uma parte da vida dela profissional, vai lá, procura aqui e está lá toda a resposta dela falando passo a passo o que aí ela fez a escolher, que ela é formada em médica, formada tem mestrado numa faculdade fraquinha pra caramba, muito fraquinha, chamada USP, né? Ou seja, ontem foi tá como a segunda melhor da América Latina, ou seja, muito fraquinho, né? Muito fraquinha. E ela também é professora titular da UNILA, não é isso? Titular não, eu sou professora assistente. Assistente, tudo bem. Ainda tô longe de ser titular. Mas é titular nos nossos corações, então, tá bom? Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Novo. Flávia, assim, nós estamos, hoje em dia, eu vou primeiro te fazer uma pergunta. O que é um corticoide? Então, assim, corticoide é um grupo de medicações, né? A gente tem que ele tem a capacidade, as duas capacidades maiores que eles têm, que a gente, como médico, utiliza, é a sua capacidade de anti-inflamatório. Então, a gente pode dizer que é o anti-inflamatório mais potente que existe, né? E também, né, a sua capacidade de, em determinadas doses, de ser um imunossupressor. Né? Tem outras aplicações e tal, mas, assim, basicamente, a gente usa... Essas seriam, assim, duas funções muito importantes e mais frequentes da indicação do corticoide. Daí você tem uma infinidade deles, né? Hidrocortisona, betametasona, dexametasona, toda essa zona, né? As zonas, em geral, são corticoides. Você tem formas endovenosas, para você, né, fazer na veia, tem corticoide que você faz no músculo, tem aqueles corticoides intranasal, que rinítico conhece todos eles, né? E o via oral também, né? Então, eles são esse grande grupo de medicações que tem, assim, uma infinidade de aplicações dentro da medicina, né? Tem aplicação para o pessoal de transplante, tem aplicação na oncologia, na infectologia, na ortopedia, na dermato, assim, acho que não tem na reumato, né? Então, assim, a gente usa, essas são áreas principais, as outras áreas usam corticoide também, né? A neonatologia usa, a obstetrícia usa, né? Então, assim, elas são largamente empregadas e largamente conhecidas, né? E na Covid-19, a gente tem uma aplicação que está muito definida e que houve muito sucesso e muita repercussão positiva na evolução dos pacientes, que é o uso da dexametasona, principalmente, mas é num paciente em especial. É o paciente com a Covid-19 que está no ambiente hospitalar e que está dependendo de alguma forma de receber oxigênio. Então, seja aquele paciente que ainda está no catéter, né, naquele caninho nasal, ou aquele paciente que já está na máscara, ou o paciente até que já está no ventilador. Mas, assim, o corticoide na Covid-19, ele está indicado para esse indivíduo que está em uso de oxigênio de alguma maneira. Você não vai usar nos outros pacientes, né? O paciente que até está internado, até que tem uma gravidade, mas não está precisando de oxigênio, você não vai usar corticoide. Aquele paciente que está em casa, bonzão, infecção leve ou até moderada, você não vai usar corticoide para a Covid-19. Às vezes a pessoa usa corticoide porque ela tem outra patologia, por exemplo, é um asmático a gente vai usar, né? O cara tem um transplantado renal, eventualmente você vai usar um paciente com doença autoimune, né? Então, assim, tem outras indicações. Nessas outras indicações, no paciente com Covid, você pode,
né, se ele estiver precisando, indicar nessa fase mais cedo, mas não pela infecção pela Covid, pelo SARS-CoV, desculpa, a doença Covid. Você antecipou uma pergunta que eu ia fazer, né? Eu ia falar sobre o corticoide já embalei. Já embalou, já chegou ali, já atropelou, falou, já antecipou a pergunta. Já vamos resolver esse assunto. Já está, então, resolvido. Brilhantemente, diga-se de passagem, né? Você brilhantemente falou assim, eu sei onde ele quer chegar, eu sei onde ele quer chegar. Sim. Todo mundo está se fazendo essas perguntas, né? E me fazem. Eu falei assim, tá bom. Aí eu convidei, falei, vou convidar a Flávia Trench para mais uma livezinha para a gente conversar mais alguma coisa sobre isso. Flávia, assim, tem uma coisa que me espanta. Sai um possível medicamento e as pessoas saem correndo para a farmácia para comprar aquele possível medicamento. Isso aconteceu não só uma vez. Você sabe o que eu estou falando. Por exemplo, corticoide é a solução. Ou um outro que eu não vou falar o nome era a solução, aí o pessoal vai lá correndo todo mundo e o remédio que servia para pessoas com lúpulos, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você me corrija, por favor, né? E aí, por exemplo, eu vi relatos, isso eu não sei, eu vi relatos na internet que as pessoas falam assim, poxa, eu comprava por X porque eu tenho lúpulos, né? Eu tenho uma prima que tem lúpulos. Lúpulo é da cerveja, você está trocando as coisas. É que é sexta-feira, porque você está com lúpulo na cabeça. Desculpa, lúpus. É o lúpus. Isso. Lúpus, perdão. Lúpus. E passou para muito mais caro. Por que as pessoas muito mais caro. Aquilo ali possivelmente pode ser a solução, e a pessoa vai lá correndo. Isso, quem tem ensino médio, não precisa ter curso superior, não. Quem tem ensino médio sabe que não adianta isso. Você chegar, esse aqui é para. Não adianta você sair tomando remédio para evitar de pegar. Por que isso, Flávia? Você consegue... É que eu acho assim, a gente tenta sempre explicar por esse viés da lógica, né? E falar, as pessoas são incultas, ou as pessoas não têm conhecimento do método científico, né? Ou as pessoas não leem. Na verdade, eu não acho isso. Eu acho que é muito mais porque as pessoas elas estão desesperadas. Elas querem uma resposta em termos assim, o que elas querem? Elas querem algo que faça a prevenção da infecção, elas querem algo que as trate, se elas se infectarem, não permita que elas adoeçam gravemente e morram. Inicialmente, elas se voltam, sim, para a ciência e esperam, assim, o que a ciência pode... Eu não acho que as pessoas são, assim, tão atabalhoadas nas decisões dela. Daí a ciência vira e fala, olha, você tem que se distanciar das pessoas, você tem que usar máscara, você não pode ficar abraçando e beijando, né? Você tem que manter uma distância de 1,5 m a 2 m. É isso que eu posso... Você não tem que evitar aglomerar. É isso que eu posso te dizer para você não se infectar. E quanto a tratamento, o que eu tenho a te dizer é que não temos tratamento que vá tornar essa doença mais leve, né? Ou que vai impedir... Que vai diminuir a mortalidade, a gente tem, que é o corticoide. Mas nessa fase já do doente avançado, diferente de outras doenças, a gente não tem uma intervenção precoce que evite esse desenrolar. E as pessoas se desesperam, porque passa 1 mês, passa 2, e de repente aparece assim, esses que parece assim uma esperança. Então, analisa um texto científico, mas elas não têm, que ainda uma observação de algo que pode ser, e elas já tomam como certeza. Depois, quando aquilo não se concretiza, quando os estudos se ampliam e vão ser, de fato, pesquisados se aquela droga funciona ou não, né, elas já tomaram a decisão de que funciona e vão naquela... Eu escuto muito isso. Mas já que não tem nada, e esse é um remédio conhecido e acessível, eu vou tentar. A gente escuta isso do paciente, né? E daí as pessoas falam, não dá nada. Eu acho que dá sim. E não estou nem falando dos efeitos colaterais das associações dessas medicações ou do uso sozinho. Eu estou falando assim, que a pessoa começa a tomar uma medicação na crença
né? Ou de que vai prevenir ou que vai ter uma doença leve. E assim, principalmente essas que tomam, entre aspas, preventivo, elas ficam com essa cabeça de que elas estão ali protegidas e tendem a se expor mais ao risco, né? Então, eu digo que quando as pessoas vão fazer o uso dessa medicação, existe sim, né, um efeito colateral, né? Não direto do uso da droga, mas indireto, que é essa falsa sensação de segurança, tanto na parte da prevenção, quanto aquele que toma achando que vai curar com aquele remédio e não toma os devidos cuidados, e não acompanha, e não percebe agravamento, e daí não vai para o hospital na hora que tem que ir. Retarda a sua internação de um paciente que teria que ser internado mais cedo. Então, assim, eu acho que as pessoas vão atrás, o que faz essa busca é uma busca da esperança mesmo, né? Então, elas estão, assim, existe uma manipulação política em cima disso, assim, manipulações de todas as cores e todas as correntes, né? E que usam essa esperança politicamente, né, para puxar para um lado ou para o outro, ou é remédio, ou é vacina, é essa vacina daqui, é vacina de lá, né? Então, enquanto assim, eu falo assim, essa palhaçada acaba quando a ciência trouxer realmente ou uma vacina efetiva, né, segura, ou então um tratamento também preventivo ou curativo, e que a gente acabe com esses óbitos ou baixe muito esses óbitos, porque, né, a gente fica todo mundo nessa expectativa. Todo mundo, se não está no grupo de risco, tem alguém querido, né, e próximo que é do grupo de risco para adoecimento grave e morte. Então, tá todo mundo ali. Então, assim, escutou um negócio assim que nem, né, a questão da ivermectina, ela foi testada em rim de macaco verde, uma dose 200 vezes maior do que a gente usa normalmente no humano, né? Porque se a gente tomasse aquela dose, a gente ia ter todos os efeitos colaterais neurológicos horrorosos da ivermectina. Mas já leram como ivermectina não deixa eles leem até a frase, até onde é interessante, e que assim, eu estava falando com alguns amigos cientistas, mas meu tio isso, minha avó isso, e não é porque a pessoa é mais velha, e não é porque a pessoa é iletrada, e não é porque a pessoa é rebelde, é que a pessoa está ali buscando uma esperança, né? Aquilo, né? Que a ciência não está, nesse momento, oferecendo. A ciência pode dizer assim, olha, estamos pesquisando. É aquela coisa, você abre a página na internet, estamos em construção. Isso não resolve, né, para a pessoa no dia a dia que quer que os filhos voltem para a escola, que quer voltar para a faculdade, que quer voltar ao trabalho, que quer abrir seu bar, seu restaurante na capacidade total, que quer voltar a viajar, que quer visitar, que quer fazer festa de família, festa de casamento, batizado, tudo isso. Natal está aí, então, né? Natal está aqui, exatamente. O que a gente quer de presente de Natal é alguém que diga. Então, qualquer um que diga, eu tenho a cura. Isso acontece com qualquer doença que a gente tem cura. Isso, 30 anos atrás, aconteceu com a AIDS. Tinha cada história, o pessoal tomava criolina. Né? É que as coisas, assim, como não tinha internet, as coisas eram menos divulgadas. Mas isso, eu tive pacientes assim, que tomaram coisas incríveis naquela ânsia, porque não existia remédio para o HIV, para AIDS. Na época, as pessoas quem adoecia tinha um horizonte de 2, 3 anos que iria morrer, e morrer com várias doenças era uma coisa muito triste. Então, as pessoas, né, tentavam de tudo, né? Faziam loucuras. E agora, graças a Deus, é uma doença muito menos mortal, né? Mas é a mesma coisa, as pessoas estão atrás de esperança, e daí não adianta se dizer que... A única coisa que nem eu falo, assim, eu já aviso meus pacientes, a ciência diz isso, e eu não prescrevo essas coisas. Se você então, assim, as pessoas já sabem, o paciente que está atrás dessa medicação, ele nem vai me procurar, porque ele já conhece minha posição. Então, eu acho assim, ele tem a dele, eu tenho a minha, eu respeito também, eu entendo, né? Eu não fico raivosa, tem uns colegas, às vezes, que ficam raivosos, irados, eu falei, não, eu entendo perfeitamente o que passa na cabeça das pessoas,
eu vou ser sincero, se eu fosse médico, assim, a pressão que vocês às vezes devem sofrer não é pouca, não, né? Que o cara quer porque quer, né? E em muitos casos eu iria prescrever, não tem problema Sim, nenhum. tem colegas que fazem isso, para E não se falar, cara, o incomodar, cara prescreve. daqui a pouco vai me agredir É aqui, que assim, e eu você dá tenho um uma postinho. certa, eu tenho uma certa facilidade que assim, o paciente que me procura, ele já sabe, né, muitas Sim, sim, e de você está antemão a minha atento já, né? posição. Então, assim, já vem pré-selecionado, Sim, sim, entende? sim. Né? Então, eu não estou num atendimento que Sim, quem lógico. chega ali chega para me procurar porque sou eu que estou, poderia ser outro. Não, o meu paciente ele vem me procurar. Né? Te Então ele conhece, já você mostrou sabe, o trabalho. já conhece, já ouvi falar, alguém indicou. Então, assim, isso é uma coisa que não tenho. E eu explico para ele, eu explico bem assim, eu falei, olha, eu não faço isso, se é isso que você está buscando. Às vezes, assim, quando é um paciente assim, que tá, eu falei, ó, então vou te falar, eu não faço isso. Então, assim, já vamos. Se ficar bom para você do jeito que eu trabalho, Sim, você passa na secretaria, pega o dinheiro da consulta não tem problema e nenhum. vai procurar quem você acha E vai que ser deve. feliz. Não, aí eu falo assim, a amizade é a mesma. Eu não me estresso. Como diria meu avô, eu não encho meu cu de sarrafo. Tá Né? certo, tá É certo. isso, não vou. Flávia, eu vou fazer mais duas perguntinhas, eu prometo a você. Duas, tá bom? É, tá bom. Duas. Uma polêmica Duas. e a outra não. Mas vamos Uma deixar a polêmica polêmica, para o outra último. polemicíssima. Tá bom. Vamos lá. Você nem imagina o que seja, mas vamos lá. O que você aprendeu com o Covid-19 da conversa que nós tivemos até hoje? Aprendeu-se muita coisa? Ah, sim. Eu acho assim, hoje eu tenho uma segurança muito maior em conduzir o caso, a gente conhece os momentos, né? A gente conhece assim os diagnósticos que podem se misturar com a Covid e outras doenças. Agora, por exemplo, a gente está numa situação que a gente está tendo dengue e Covid. De E novo, né? tem pacientes que assim, eles vêm dor no corpo e febre, dor de cabeça, tá? O que que é? Né? Então, assim, às vezes você tem que testar para as duas doenças, que é a única maneira de você distinguir uma da outra. Outra coisa, assim, por exemplo, que mudou, a questão do agravamento que vem na segunda semana da doença. Né? O paciente difícil, ele não é grave no primeiro, segundo dia, ele agrava do quinto, na verdade, entre o sétimo e o 10º dia, são os períodos de agravamento. Então, hoje, eu chamo muito a atenção do meu paciente que chega no começo da infecção, falo, ó, os dias críticos são esses, né? E você precisa observar falta de ar, peso no peito, muita fraqueza e outra coisa, idealmente eu oriento que eles peguem e arrumem um oxímetro, porque é aquilo que a gente não sabia antes, que era a questão da hipóxia silenciosa. Então, outras pneumonias virais e bacterianas, quando acometem grandemente o pulmão, o paciente sente dispneia, ele sente falta de ar. É muito característico. E a COVID, às vezes, o paciente, você está bem? Não, eu estou cansado. Você vai fazer uma oximetria, que o normal para a gente é que esteja acima de 95%, né? De preferência bem acima disso, a saturação de oxigênio está, né? Para baixo de tem 89, 90, e você insistentemente pergunta para o paciente, mas você não está sentindo falta de ar? Você não está? Não estou. Então, ele não sente falta de ar e ele não fica cianótico, ele não fica roxinho, Sim. com saturações de oxigênio baixas, entende? Então, o oxímetro é um enorme do aliado. Eu cola no oxímetro, principalmente do 7º ao 10º dia, 3 vezes ao dia, você olha a sua oximetria. Não está de 95 para cima, tá de 94% para baixo, é pronto-socorro respiratório. Daí cada um vai buscar a tua entrada, ou é Hospital Municipal, ou é Unimed, ou é Costa Cavalcante, conforme você tem plano, convênio particular ou Sistema Único de Saúde. Mas isso tem que estar, assim, muito, muito avisado. E a outra questão é essas definições mesmo, de quando usar corticoide, que ficou muito clara, não é uma dose enorme, uma dose pequena, comparado com o que a gente usa em outras doenças, e quando usar a anticoagulação, né? Que também, a anticoagulação é para paciente internado,
Não é para paciente que fica em casa com infecção leve ou até moderada. O paciente internado, daí todos eles vão receber anticoagulação profilática pelo tempo que durar a internação, e paciente que já tem eventos trombóticos anteriores, você pode pegar e fazer uma anticoagulação plena, né? Sempre avisando que anticoagulações têm riscos, o efeito colateral, o risco é o sangramento. Então, uma coisa que você tem que medir entre você, da profilaxia para anticoagulação plena, você tem que medir, isso daí tem que estar bem conversadinho. Então, assim, são coisas que a gente aprendeu, né? E essa síndrome pós-Covid, que a gente está começando a falar, ou assim, recuperação tardia da Covid, chamam de vários nomes. Então, são pacientes que não são pacientes que... Os graves a gente esperava, né? Que tivesse uma recuperação lenta, porque são pacientes que vão para UTI, qualquer paciente que vai para UTI e tem uma longa internação de UTI, depois enfermaria, ele vai ter uma recuperação longa para qualquer patologia. Mas o paciente moderado da Covid-19, que é aquele paciente que ele não precisou, às vezes, internar, mas é aquele paciente que ele precisou de mais de uma consulta, você precisou de uma tomografia, exames para avaliar mais corretamente, porque ele teve uma queda de saturação, que depois melhorou, mas é aquele paciente que ele teve uma doença mais arrastada. A recuperação deles é longa. Eu tenho pacientes que estão há 1, 2, 3, 4 meses, ou estão muito cansados, muito fracos, não conseguem voltar à sua atividade de trabalho plenamente, ou quem fazia exercício físico e crossfit e tal, não consegue voltar plenamente, perda de concentração, tontura. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, vou adicionar uma pergunta. Teve um jogador de futebol que ele pegou Covid há uns tempo atrás. E aí fizeram todo o processo, tá? E ele pegou de novo. E aí os médicos falaram assim, teve anticorpos, isso é possível? Você ficar doente e não criar anticorpos, isso é possível? Na verdade, assim, o que acontece, isso é outra coisa também que a gente já sabe. Reinfecções acontecem. Pessoas que tiveram Covid uma vez, se curaram então, pegam uma nova infecção. Então, assim, é um outro episódio de Covid-19 causado por vírus que tem, assim, uns tipos diferentes, né, de vírus. Isso agora nós estamos conseguindo, nós vamos começar a pesquisar, a gente vai ter a disponibilidade de ter esses pacientes, quem tem a amostra original da primeira infecção e da segunda, a gente vai começar pelo setor de epidemiologia do município, mandar para o LACEN e vai para Adolfo Lutz, vai lá para o Emílio Gaudi, não, o Adolfo Lutz e outro lá sumiu, que é lá no Pará, e eles vão fazer o sequenciamento viral. O sequenciamento viral, ele diz para a gente o quê? Qual vírus SARS-CoV-2 é esse que o paciente teve infecção, né? Mas, assim, cientificamente já demonstraram, a gente não demonstrou nos nossos aqui de Foz, mas a reinfecção acontece. Pessoas que têm COVID por vírus diferentes mais de uma vez. Isso está demonstrado. A questão dos anticorpos é uma outra situação. Os anticorpos da Covid-19, em média, não permanecem com a gente além de 3 meses pós-infecção, né? Então, é uma permanência curta. Caramba! Tá? Por outro lado, embora a gente saiba que tem reinfecção, são poucas reinfecções que a gente vê. Eu converso muito com infectologista do resto do estado, alguns de São Paulo e tal, e a gente pergunta, vocês têm muita reinfecção? Oi? Você conversa com um infecto do mundo todo. Isso aí você já até falou. Então, assim, daí, assim, eles têm suspeitos de reinfecção, mas é tipo assim, eu tenho 2, 3, eu tenho meia dúzia. Reinfecção não é algo frequente. Então, a gente vê, reinfecção não está aparecendo frequentemente, e os anticorpos duram só 3 meses, a gente pensa, então, que existe outra via da imunidade que está protegendo a gente, a maior parte de nós, pelo menos, de reinfecções. Bacana. E daí, assim, provavelmente vai para a via da imunidade celular, mas isso, assim, não tem nada muito claro ainda. E também não tem muito claro quanto essa proteção vai durar. Uhum. Será que isso vai durar 6 meses?
Será que isso vai durar um ano? Será que isso é vitalício? Então, assim, isso é algo que, por exemplo, assim, não tem como antever. Isso a gente só vai saber com o passar do tempo. Não tem como no bola de cristal jogando búzios e nem na bancada resolver isso. Né? O que é por quanto tempo a gente está protegido e por que algumas pessoas fazem reinfecção, outras não, né? Tem aquela questão de a gente ter muito reinfectado da saúde, daí o que a gente fica pensando? Será que a gente da saúde a gente está mais exposto, né? E a gente recebe cargas maiores de vírus e por isso a gente tá mais na população dos reinfectados? Ou será que é por a gente ser da saúde, a gente tem um acesso maior ao exame, né? E a gente não pode de jeito nenhum trabalhar doente. E a gente já tá embutido isso na cabeça do profissional. Então, a gente vai falar que está doente e a gente vai fazer um novo exame. Coisa que, às vezes, um outro profissional vai ter lá um sintoma mais leve e vai falar, não, imagina que isso aí é Covid e vai seguir a vida. Né? E não vai nem saber que teve a reinfecção. Então, são teorias. É que nem eu falei, a gente está aprendendo conforme a epidemia está correndo, que é uma coisa inédita, né? Flávia, eu vou pedir para você ser sucinta. Por quê? Porque é polêmica. Vamos entrar na polêmica. Eu não quero ver você aí apanhando no meio da rua dos seus pares. Acho que não chegam a essa... Então, tem mais gente para defender que para bater. E eu sou grande, né? Para bater em mim é mais difícil. Quando que a Associação Médica vai se prontificar, vai falar sobre esses remédios que estão se prescrevendo e ela nada fala, praticamente? Eu acho que não vai falar, né? Não vai falar porque, assim, como eu digo, o grande problema da pandemia foi a resposta política, né? Está havendo uma politização de um assunto que é absolutamente técnico, né? Teria que ser resolvido. Não que as pessoas de outras áreas não possam palpitar, não possam falar, claro que pode, mas assim tinha que ter uma condução técnica e foi uma condução, na verdade, política. E isso eu te digo assim, política de todas as cores tem usado a pandemia para puxar a brasa para sua sardinha, né? E assim, uma outra coisa que é péssima em pandemias é muito desgaste, muita perda de energia, né? Nessas quedas de braço, né? Então eu acho assim muito ruim, né? E acho que as pessoas têm que avaliar com muito critério isso, porque você usar esse tipo de situação como moeda política para um lado ou para o outro é horrível. Que seria uma situação em que a gente teria que realmente unir todos os esforços, porque é uma situação de interesse comum, né? Não só do país, é um interesse mundial, né? Cada ser humano tem um interesse, né, de que essa doença se extingua e que tenha cura e que tenha tratamento. Era com isso que a gente devia estar preocupado e não com as questões políticas. Então, as pessoas agora elas escolhem tomar ou não tomar medicamentos, colocar ou não colocar apoiar uma ou outra vacina atreladas a questões políticas, né? E quando a questão é puramente técnica. Né? Ciência. E a Associação Médica é uma instituição que é política também. Então, resolveu meio que se abster, cada médico individualmente que resolva o que vai fazer. Né? Eu sigo o que eu sempre fiz, né? Que a minha consciência me manda fazer, que é o quê? Procurar a melhor evidência científica, falar com os meus colegas infecto, pneumo, intensivistas, que são os que de fato lidam diretamente com esse tipo de doença, né, que tem experiência em pandemias anteriores, né, ver os consensos, né, o que a Sociedade de Medicina Intensiva fala, o que a Sociedade de Pneumo fala, o que a Sociedade de Infecto fala, e não só aqui. Daí, assim, a gente lê o que a Sociedade Britânica de Infecto fala, o que o CDC americano fala, né?
Tem algumas as publicações assim internacionais que são assim, tem tido muita publicação multicêntrica, né, de vários países ao mesmo tempo para você ter um número significativo. Então, assim, eu não mudei, né? Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Vou lá, estudo, né? Estudo todo dia, converso, discuto o caso com os colegas e aplico isso na prática. Então, assim, eu não mudei. O que mudou das pessoas estarem achando ruim isso agora, né? A conduta que eu tenho desde que eu me formei, desde antes de formada, né? Então, por isso que eu digo, a politização foi muito ruim para a condução da pandemia, né? Péssimo. Melhor parar por aí, Flávia. Melhor parar para não apanhar. Não apanhar Eu não quero nada. vê-la apanhando. Não vou, fica tranquilo. Flávia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Mais uma vez. De nada. É a segunda mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que acrescentou muitíssimo. Então, agradeço você imensamente por você parar o que você estava fazendo para nos atender aqui. E, como eu sempre digo, sem química não rola, né? Fica muito mais gostosinho com química, né? Que tem que rolar uma química para ficar legal, né? Certeza. Valeu, Flávia. Muito obrigado. Então, obrigada. Tudo de bom. Beijo na comadre. Tranquilo. Tchau, tchau, moça. Boa noite. Boa sexta. Boa sexta.